Moro perto de um ponto de ônibus. Então, se eu puder caminhar em 500 metros, menos de 500 metros, eu pego um ônibus integrado ou não. Aliás, aqui passo os alimentadores na Iguaçu, perto do local da Getúlio Vargas, onde eu moro. E a maioria deles tem elevador para cadeirante. Só que o irônico da história é que não dá para chegar no ponto de ônibus. Se embarcar com cadeira de rodas, aqui no início, no final da Getúlio Vargas, ou nos pontos mais próximos da Arthur Bernardes, não terá condição nenhuma de vir com um mínimo de segurança até a minha residência. As armadilhas são enormes, principalmente porque a legislação municipal não é respeitada, nem a federal. A municipal determina que os proprietários devem cuidar das suas calçadas, são responsáveis por elas. Se você tiver um acidente, pode entrar na justiça ou procurar o Ministério Público. Vai levar 10, 20, 30 anos para ter uma resposta. Se for um idoso, talvez isso valha para a herança dos netos. Se for uma pessoa, na minha condição, e quiser tirar algum proveito, ou até impor um castigo ao proprietário, isso será piada. Eu vou gastar muito mais com advogado, né? E tem que ser um bom advogado para poder pegar uma causa dessas, do que se simplesmente procurar resolver o meu problema. Então, a famosa acessibilidade, a mobilidade da pessoa com deficiência, aqui é uma mentira. Ela não é respeitada. Aí, uns meses atrás, fui agredido por uma matilha. Eu estou acostumado a lidar com cachorros. Teria evitado se eu ouvisse bem, mas com a idade vem a perda de audição, então quando você dá pela coisa, o cachorro está mastigando sua perna. No caminho, buracos da Sanepar, estão aí camuflados por lixo e mato, né? As calçadas, há lugar em que o empresário deixa o caminhão subir, ou sei lá o que, e formam-se buracos. No ponto de ônibus, na rua, sobre provavelmente circuito de drenagem de águas pluviais, abrigo junto quase na esquina com a Avenida Iguaçu. Há muitos anos os ônibus já nem encostam mais no abrigo, porque não dá, formou-se uma valeta, afundou o piso. Não adianta reclamar, falar, botar filme, YouTube, a gente continua de teimoso. Cheguei a falar até com o diretor da URGS, e nada disso levou a algum resultado prático. Por quê? Porque a sociedade é dividida. Nós temos aí as elites, né? As cortes. Vimos, por exemplo, no final do governo do Estado, deputado entrando com um projeto de lei para que ex-governador viesse a ter uma proteção militar, e o povo pode andar, se matar, se arrebentar de qualquer jeito. Agora, é bom quando, independentemente disso tudo, nós temos interesses técnicos e comerciais. A Copel, por exemplo, tem sido alertada pela ANEEL sobre a necessidade de melhorar a qualidade de serviços. Ótimo.
E andando pela cidade, a gente está notando que os postes estão sobrecarregados, com cabos para telefonia, sei lá para quê, uma tonelada de cabos pendurados em postes que não foram colocados lá para isso. Isso não entrou no cálculo da rede. Então, qualquer hora poderemos ter um acidente grave, muito grave, por causa desse congestionamento em cima da cabeça de todo mundo aí. Isso significa que, além disso, os orelhões, não tem uma pessoa deficiente visual que não tenha batido em algum orelhão. Os sinais incrivelmente, os sinais de trânsito, às vezes colocados até em cruzamentos, prejudicando o acesso às rampas, faixas de pedestre desaparecendo, sinais de trânsito não dando tempo para a pessoa atravessar a rua. Então, isso tudo existe, porque não existe um gerenciamento, uma submissão ao pedestre. Tudo é feito para que a pessoa saia de automóvel de casa, vá direto ao shopping, saia do shopping, vá direto para o templo, para a igreja, saia dali, vá direto para um clube, do clube para alguma escola, mas de jeito algum fazer o máximo para não usar as ruas caminhando. Felizmente, nos novos binários, as novas ruas, a prefeitura está promovendo um aprimoramento de padrão muito bom, com uns senões, mas infinitamente melhor do que estava. Nós podemos melhorar muito mais. Essa proposta da Copel, ela não é só da Copel. A CEMIG já colocou isso, as empresas de energia elétrica estão propondo redes subterrâneas. É uma maneira de evitar que os postes fiquem sobre as calçadas, se expondo a acidentes e com isso derrubando, deixando regiões no escuro, obrigando a empresa a manter equipes para fazer os serviços de manutenção. Então, isso é uma realidade, que pode ser substituída por essa, quer dizer, uma calçada refeita e as pessoas que ainda estão aí encontrando esses obstáculos, virem a ter uma vida melhor, que o poste está aí, ele cai em cima das pessoas, os fios podem estar passando próximos a pessoas desavisadas, e a solução é uma cidade assim, é uma cidade limpa, uma cidade onde a gente possa ver, vamos dizer assim, caminhar com segurança, e tanto o motorista quanto o pedestre se sintam bem. Porque não podemos esquecer os direitos das pessoas com deficiência. Elas, idosas, as pessoas doentes, as pessoas com dificuldades, quer dizer, nós temos que trabalhar para que isso tudo seja possível. A cidade é do pedestre, antes de mais nada, é o principal veículo de mobilidade. Nós nascemos com ele. Andar faz bem à saúde, é importante, desde que a cidade ofereça segurança. Por isso que é extremamente importante uma reurbanização inclusiva. Quer dizer, nós temos que achar uma maneira de mudar a lógica de deslocamento nas cidades. Nós não podemos simplesmente
e ampliando ruas e asfaltando mais e mais e mais, porque isso tudo tem limite e destrói a cidade. O que a gente vê é triste. Conheço Florianópolis, Laguna, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades europeias, americanas, posso falar e comparar. O que existe aqui é pré-histórico, é rudimentar, é grosseiro. Nós temos que fazer um processo de reurbanização que agora é possível. Até o Antônio Miranda, que é especialista em mobilidade urbana, ele escreveu esses artigos, são artigos técnicos, me mandou, autorizou a publicar, e ajudam muito a compreender essa questão. Aqui nós temos que realmente melhorar, e até é gostoso ver que o assunto já começa a ganhar fóruns, de alguns seminários, algumas, vamos dizer assim, em alguns ambientes técnicos, a oportunidade de discussão para valer. E aqui eu vi na internet, suponho que com liberdade de divulgação, esse artigo, esse SlideShare, de um seminário que aconteceu em 2009, em Maceió, e de um profissional da CEMIG. Então, o que a gente tem que ver aqui é interessante que ele coloca as questões de custos e benefícios, de uma maneira própria de seminários, que a gente não pode deixar de ver, porque o interesse de uma concessionária de grande porte ajuda a viabilizar o que nós propomos, e isso é o momento. Quando a gente vê, por exemplo, uma fortuna sendo colocada a serviço de campos de futebol e coisas assim, nós temos que pensar na alternativa. Quer dizer, será que nós temos que, de fato, gastar tanto dinheiro com futebol, ou antes disso seria mais lógico pensar no sistema elétrico, vamos dizer, no benefício social de investir a favor da qualidade da vida humana. Então, essa definição dos custos sociais, dizer que ele equivale de 20 a 40 vezes o valor da tarifa, é discutível, pode ser muito maior até, dependendo do tipo de pessoa atingida e quer dizer, da apropriação de valor do sofrimento de quem é obrigado é atingido por um problema de mau serviço. É o caso, a internet hoje é extremamente importante para empresas, para pessoas, para todo mundo. Então isso significa a necessidade da gente desenvolver um projeto inteligente na área de serviços essenciais, de modo a conciliar os direitos das pessoas com deficiência, e a vida sensata, digna, saudável que todos nós merecemos. É importante que ninguém se esqueça de que, se tiver saúde,
será uma pessoa idosa. E uma pessoa idosa, ela gradativamente vai se tornando dependente de próteses, perde agilidade mental, deixa de ser um atleta. Então a cidade inclusiva, a cidade amiga, a cidade que dá autonomia à pessoa com deficiência, ao idoso, que dá segurança tanto quanto possível à criança, ela é o nosso objetivo principal. Não é fazer exibicionismo em relação ao resto do mundo. É, isso sim, garantir o futuro, principalmente dos nossos filhos e netos.